Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, serenos, tranquilos, para mais este momento de estudo da doutrina espírita. Eu sou Eliana, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, SECA, que está situada na rua Arnaldo Magni Caro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Hoje quero compartilhar com vocês o que eu alcancei quando estudei no Livro dos Espíritos as questões 987, 988 e 989. As três estão na quarta parte, que trata sobre as esperanças e consolações, no capítulo 2, que segue estudando punições e prazeres futuros, no item que trata das punições temporais. Então, assim, nesse clima de harmonia, de boa vontade, de serenidade, quero convidá-los para, juntos comigo, acompanhar a leitura de uma pequena reflexão do livro Minutos de Sabedoria. A reflexão é a de número 39. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Então, meus queridos, minhas queridas, podemos fazer o que for, caminhar pelos caminhos da porta estreita ou da porta larga, que Deus continua conosco. E também, seus mensageiros de amor e de luz, nós nunca estamos sós. Está gravada em nós a consciência de Deus, as leis naturais também estão gravadas em nós, aguardando o momento em que, com a nossa evolução, elas despertem toda essa consciência, todo esse conhecimento desperte e a gente siga pouco e pouco, gradativamente, cada dia mais, vivenciando e praticando esses ensinamentos. Então, não nos sintamos sós, abandonados, sem perspectiva. Confiemos, Deus está conosco sempre, assim como seu Filho Jesus, os mensageiros de luz, enfim, nunca estamos sós. Caminhemos, seguindo a caminhada. Estamos todos na caminhada, estamos todos a caminho da verdadeira felicidade. E assim, esse clima gostoso, serenamente, um coração cheio de amor,
convido vocês todos, a fechar os olhos e contribuir para a sua concentração, para que agora possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, a seu Filho Jesus, a Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade amiga. E assim, com a mente elevada, o coração cheio de amor, nós pedimos licença para iniciar o estudo de hoje e que esse estudo nos traga conhecimentos, nos traga orientações, nos traga o forte desejo de nos transformarmos e de praticarmos os ensinamentos que através do Cristo e desta comunicação benfazeja com a espiritualidade que nós podemos alcançar com a ajuda de Kardec e dos espíritos que com Jesus trabalham sempre. Que o amor do Cristo seja sempre presente em nós, em especial nas nossas atitudes, nas nossas ações. Que haja sempre espaço e vontade, bom ânimo em cada um de nós para praticar o bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pegando aqui o nosso Livro dos Espíritos, na questão 987, que Kardec apresentou a espiritualidade assim: o que acontece com um homem que, embora não fazendo o bem, também nada faz para se afastar da influência das coisas materiais? O homem, e aí a espiritualidade responde a Kardec: o homem que não deu nenhum passo para se melhorar deve recomeçar uma existência igual a que deixou. Quem não evoluiu permanece estacionário e pode prolongar os sofrimentos da expiação. Então, não basta não fazer o mal. A gente já estudou lá na questão 975 que o sofrimento atinge tanto o encarnado quanto o desencarnado, e no desencarnado de modo mais contundente, uma vez que liberto da carne, o sofrimento é moral, angustia, porque ele começa a ter clareza dos fatos, das questões, lhe é tirado o véu, ele vai tomando consciência, uma lucidez vai se instalando nele e ele vai descobrindo que poderia ter aproveitado melhor a sua encarnação. Então, se isto acontece, naquela questão lá, nós vimos que a criatura, ela é responsável por todo o mal que fizer, por todo o bem que não fez e poderia ter feito, e ainda por todo o mal que decorrer daquele bem que ela poderia ter feito e não fez. Então, se a criatura não faz o mal, mas também não faz nada para se afastar da influência das coisas materiais, ela está ali parada, não está fazendo o bem. Ela precisa de um esforço e dar um passo a mais
Porque se ela parou, se nada fez, virá um dia a sua conta, chegará a sua conta. E ela vai ter que dar conta daquilo que deixou de fazer, que poderia ter feito. Ela ficou ali, de camarote, assistindo. Poderia ter avançado mais, aproveitado melhor, não ficado ali estacionada, parada, sem olhar atrás, analisando suas faltas, as questões a melhorar, a aprimorar, sem olhar adiante o que lhe reserva a vida, a felicidade futura que lhe aguarda. Perde tempo assim. E aí chegará um momento em que ela terá que dar contas, terá que prestar contas daquilo que não fez e poderia ter feito. Portanto, como disse Kardec, lá na questão 642, não basta não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. E nesse momento a gente pode lembrar também daqueles que vivem como se fosse aquele personagem da parábola do rico insensato, aquele que derrubou os celeiros que tinha e quis dobrar sua produção, produzir mais. E aí, para isso, ele precisava de novos celeiros e maiores para guardar mais e acumular mais. E aí, Jesus conclui essa parábola dizendo que tolo, esta noite mesmo sua alma será levada. Então, que adianta o homem, amealhar riquezas, bens materiais, se depois perde a grande felicidade que a vida futura lhe reserva? Então, continuar na influência dos bens materiais, muitas vezes aí na pessoa ou na condição daquele que tem como instrumento a riqueza para o seu aprimoramento, de nada adiantará ficar preservando os bens que a traça, as condições do tempo podem destruir, podem dissipar. Ele precisa, este ser precisa investir mais em juntar tesouros que nem a traça e nem o tempo pode correr, pode estragar. É necessário focar, fazer o bem. E só se faz o bem quando, além de olhar para si mesmo e para aquele tanto de coisas materiais, quando se olha para o outro. Quando eu saio de mim, do meu mundinho pequeno, do meu egoísmo, e passo a olhar para o outro, que precisa também de mim, e eu dele. Ele também é instrumento para mim, de evolução, e eu sou para ele. Todos a caminho, todos na caminhada evolutiva. E aí, na questão 988, Kardec pergunta à espiritualidade: existem pessoas para as quais a vida transcorre em perfeita harmonia e, por não precisarem fazer nada por si mesmas, estão livres das preocupações. Essa existência feliz indica que elas não possuem nada para expiar de uma existência anterior? A espiritualidade responde: é um engano pensar que existam pessoas assim. Muitas vezes, essa calma é apenas aparente. Elas até podem ter escolhido essa existência, mas quando desencarnam, percebem que esse tipo de vida não as ajudou a progredir. Então,
Tal como o preguiçoso, elas lamentam o tempo perdido. Lembram-se que o espírito só pode adquirir conhecimentos e se elevar quando exerce a sua atividade. Aquele que se entrega à preguiça não avança. Esse espírito assemelha-se ao homem que, tendo necessidade de trabalhar, vai passear ou deitar-se, com a intenção de não fazer nada. Cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária a que se entregou em sua existência. Essa inutilidade sempre repercutirá na felicidade futura. A felicidade futura sempre dependerá da soma de coisas boas que o homem fez durante a sua existência. Do mesmo modo que a infelicidade futura estará vinculada ao mal que praticou e a pessoas a que tenha prejudicado. Bom, quantas pessoas nós conhecemos que vivem numa boa, com calma, tranquilidade, serenamente? Parece que para elas nada de mal acontece, que está tudo bem sempre. São muitas. Podemos até conhecer uma ou outra, mas estamos aqui num planeta de provas e expiações. Viemos para cá para reparar, para investir na nossa evolução. A grande parte, a grande maioria, a maioria esmagadora de nós veio porque ainda não é espírito perfeito e precisa das condições oferecidas por este planeta, pelo tipo de corpo que temos aqui, pelas situações que aqui ainda ocorrem, acontecem. Precisamos de tudo isso para a nossa evolução. Agora, nós também temos um mau hábito de julgar. Olhamos para o outro e achamos que para ele tudo é um mar de rosas. E para nós, coitadinhos de nós, vítimas da vida, temos essa mania de ficar lamentando, achando que sempre para o outro tudo está bem, tudo é bom. É aquela velha história, né? As flores que nascem no jardim do vizinho parecem ser as mais bonitas, as mais cheirosas, perfumadas. Engano nosso. Não temos a plena visão e conhecimento dos fatos. Às vezes, aquela criatura está ali, tal qual a massa de pão, que é sovada, é preparada, é sovada, e aí fica ali descansando por um tempo para crescer, para que o fermento haja dentro dela e que ela possa, então, tirar de si ali ou mostrar, né, todo o seu potencial. Ou é como aquele soldado que dá um tempo, está lá na batalha, na luta, mas há aquele momento em que precisa dar um tempo, às vezes até recuar um pouco, observar qual a melhor estratégia para depois retornar à atividade. Ou então, a condição pode ser como aquele campo grande para a lavoura, todo um vir a ser, que vai receber as sementes terão seu tempo, precisará do sol, da água, e aí, depois de todo este trabalho, ela permitirá que que as culturas que foram feitas ali se mostrem e que cresçam. Umas morrerão, outras caminharão, outras, né, aflorarão. Enfim, é todo um vir a ser. Então, nós não temos a visão plena dos fatos e das coisas.
Às vezes a criatura escolheu essa condição quando estava lá na espiritualidade, né, enquanto espírito que estava desencarnado, tendo a plena visão e conhecimento dos fatos, escolheu este momento, este tipo de situação por passar, que pudesse dar um tempo, fazer um pit stop ali, dar uma seguradinha, para depois retomar, né, numa outra encarnação, a oportunidade de caminhar. Mas Deus também, na sua bondade infinita, a lei de causa e de justiça, a lei de justiça, amor e caridade é perfeita. Voltando à espiritualidade, a criatura muitas vezes percebe que não devia ter pedido, né, essa condição, que perdeu tempo, que poderia ter avançado mais. Mas em tudo há a perfeição de Deus. Se Deus permitiu isso, é que há uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, um tempo certo para acontecer. Nós não temos a visão plena de tudo, não conhecemos tudo, não temos que sair julgando ou pensando. Temos que tomar cuidado com isso, né? E o fato dela estar nessa condição não significa que ela não vai ter que dar conta, né? Que ela não vai ter que espiar, passar por questões, reparar, né, coisas pelas quais ela, ou melhor, reparar fatos, reparar situações que ela não deveria, nas quais ela não deveria ter incorrido. A lei é perfeita. Deus é justo e bom sempre. E mais uma vez, a nossa felicidade futura vai depender das coisas boas que o homem fez, do bem que fez, em especial daquele bem que fez em prol do outro. A lei é de movimento. A lei implica em trabalho, em autoinvestimento, em autotransformação, em mudar a si mesmo. Esta é a lei. Na questão 989, Kardec pergunta: existem pessoas que, mesmo não sendo totalmente más, tornam infelizes todos aqueles que convivem com elas devido ao seu temperamento. Qual é a consequência desse proceder para essas pessoas? A espiritualidade responde: essas pessoas certamente não são boas. Após desencarnarem, repararão suas faltas, sempre enxergando a imagem daqueles a quem elas fizeram infelizes. A presença constante dessas criaturas será para elas uma severa advertência. Depois, em outra existência, elas sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Então, aqui nós temos a questão das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Quem tem inimigos? Talvez a gente já se apresse em responder. Eu não tenho. Pois é, meus irmãos, nós temos inimigos. Sabe quais são os nossos inimigos? E os mais difíceis de lidar são aqueles que habitam em nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a impaciência, a intolerância e por aí vai. Temos muitos desafios a lidar no dia a dia. E também aquele desafio em que muitas vezes a pessoa se acha boa. Porque ela não faz mal para ninguém,
mas ela tem comportamentos que acabam dificultando a vida do outro. E aí, mais uma vez, cabe a autoanálise. Santo Agostinho nos ensina muito sobre isso, a importância de refletirmos sobre os nossos atos diariamente. Ao fim do dia, momento bom e especial, refletir sobre o que fizemos, onde acertamos, onde erramos, onde precisamos investir mais, melhorar mais. E este melhorar implica não só em mim, mas implica mais uma vez na minha relação com o outro. E aí a gente volta lá no começo. Qual foi o bem que eu fiz hoje? Qual foi o bem que eu não fiz e poderia ter feito? Eu fiz o mal, eu prejudiquei alguém. Há como reparar, há como resolver já, agora. Se há, que eu me apresse, não espere para amanhã. O tempo é urgente, o tempo é do agora. Não há mais o que esperar. Somos aqueles trabalhadores da última hora. Então, não há mais o que esperar. Não precisamos esperar chegar lá no plano espiritual para perceber que perdemos tempo, que dificultamos a vida dos outros, que não fizemos todo o bem que tivemos ter feito. Enfim, podemos já começar a construir o nosso céu, a nossa felicidade futura agora, já. Ah, mas não dá para fazer tudo de uma vez, tudo numa encarnação. Mas tudo que você faz, tudo é valoroso. Tudo que você investe pode refletir, terá reflexos. Todo o bem que você faz terá reflexos e te auxiliará a alcançar mais rapidamente a evolução, a felicidade futura, a vida espiritual maravilhosa que Jesus tanto nos disse quando esteve entre nós. E lembrando que esses que geram complicações, dificuldades, tornam infelizes os outros, eles terão ainda uma outra oportunidade, terão que reparar o mal que fizeram. E outra questão é que nós sabemos que nós somos todos, no fundo, velhos conhecidos e que a reencarnação, ela não prejudica os laços de família. Muito ao contrário, ela somente reforça esses laços. Então, se hoje nós estamos tornando infelizes os nossos familiares mais próximos, os nossos amigos, alguém que trabalha conosco, um subordinado, um colega de trabalho, enfim, nós temos que saber que teremos que reparar. Então, outras oportunidades encarnatórias ainda teremos que passar para tentar resolver o que não fizemos de bom e de bem para com o outro. Pensemos muito nisso. É importante a gente pensar e agir. Bom, aqui a gente lembra ainda, de Jesus sintetizando o primeiro, sintetizando os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixo aqui algumas sugestões de leitura para ampliar os conhecimentos do tema. Lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos não se pode servir a Deus e a Mamão, o que trata no item 3 do preservar-se em relação à avareza, a parábola do rico insensato, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 16 a 21,
no Livro dos Espíritos, retomar a questão 642, que está lá no item do bem e do mal. Também sugiro aqui a Revista Espírita de setembro de 2010, quando trata de não fazer o mal ainda é pouco. E para me despedir de vocês, muito agradecidamente por esse momento que passamos juntos, pelo espaço que tivemos, lembrando que com esta mini palestra não pretendo esgotar totalmente o tema, há muitas considerações que podem ser feitas, acréscimos que poderiam ser trazidos também, mas o tempo não nos dá a condição. Então, eu quero deixar aqui para vocês um trechinho para a nossa reflexão final. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Francisco Cândido Xavier. Estamos todos sujeitos à lei do trabalho, e este trabalho ninguém fará por nós. Cabe a cada um de nós fazer o seu autotrabalho, investir no seu próprio progresso, sem nunca esquecer que este trabalho, além de envolver a nós mesmos, envolve os nossos irmãos, envolve a coletividade, a humanidade, o planeta, e envolve a cada um de nós na relação com Deus, o nosso Pai maior. Meus irmãos, minhas irmãs, esse foi o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, agradeço a vocês e espero que estejamos juntos em breve. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Fiquem bem!